Olá, sejam muito bem-vindos a mais um XP Resolve de Geografia. Professor Tiago Tito aqui chegando, dessa vez com uma questão que envolve, os conhecimentos de população, tá? Ela caiu aqui no Enem de 2013 em sua primeira aplicação. Vamos nessa? Taxa de fecundidade total, Brasil, de 1940 a 2010. Gente, primeiro, quem é a taxa de fecundidade, né? A taxa de fecundidade é o número de filhos, ela representa o número de filhos por mulher, tá bom? Então aqui, 1940, tá aqui, 6.1, 6.2, 6.2 ainda, e 5.7, 4.3, 2.8. É uma taxa de fecundidade que está caindo. Então o número de filhos por mulher vem caindo, tá bom? Vamos lá então. O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica. Qual foi a consequência da queda dessa taxa? Veja que a taxa está caindo. Qual é a taxa que está caindo? A fecundidade. E a fecundidade não é o número de filhos por mulher? Então vamos ver qual é a consequência da redução do número de filhos por mulher. Alternativa A, redução do crescimento vegetativo. Correto. Tá? A gente já tem aqui de cara a alternativa correta. Tá bom? Vamos lá. Redução do crescimento vegetativo. A gente tem aqui uma redução do crescimento vegetativo, porque o que a gente vai estar observando, tá, é que, como consequência, a população ela começa a diminuir, né? O crescimento vegetativo ela começa a diminuir. Porque, vejam bem, se eu tenho aqui, tá, uma menor quantidade de filhos, tá bom? O que eu vou ter como consequência? Uma redução do crescimento da população. O crescimento vegetativo é a diferença entre a natalidade e a mortalidade. Então, eu vou ter aqui uma redução desse crescimento. Tá bom? Então, o crescimento comparado de 1940 ao ano de 2010, em 1940 a população brasileira estava tendo ali, né, grandes taxas de fecundidade e o crescimento vegetativo também era elevado. Tá bom? Então, a gente vai ter uma queda aqui, uma diminuição do crescimento vegetativo. Tá? Ok? Vamos lá. B. Expansão de políticas de controle da natalidade. Gente, controlar a natalidade é frear essa natalidade, né? Então, assim, será que a consequência vai ser isso? Não. Se a gente frear a natalidade, aí pronto. É que vão nascer, né, menos crianças, menos filhos aqui. A taxa de fecundidade é que vai cair mesmo. Então, esse processo registrado, ele não tem a consequência de expandir as políticas de controle de natalidade. Tá? Vamos lá. C. Decréscimo da população absoluta. Tá bom? O decréscimo da população absoluta, ele não vai ser observado de 1940 para 2010. Quem é a população absoluta? É a população total de um país. Tá? Então, a população brasileira ela ainda continua aumentando, tá bom? Mas no futuro ela vai começar a diminuir. Tá? De imediato, o que gera ali como consequência? A redução do crescimento vegetativo. A população absoluta, um dia do Brasil, ela começa a diminuir. Mas ainda a gente não observa esse fator, não. Tá? Ela vem crescendo aos poucos, mas ela vai começar a reduzir. Em breve, ainda não. D. Diminuição da proporção de adultos. Também não. Tá? Inclusive, o número de adultos aumenta. Porque se a gente tem menos filhos por mulher, a tendência é que a gente tenha menos jovens, então, óbvio, e um maior número de adultos. É lógico isso. Tá? Alternativa E. Aumento da renovação da população economicamente ativa. Também não, gente. A renovação da população economicamente ativa, ela é renovada quando a gente tem um maior número de jovens. Como é que a gente vai ter um maior número de jovens se a mulher está tendo menos filhos hoje em dia? Quem é a população ativa? É a população que trabalha. A população economicamente ativa, tá, que a gente chama de PEA, população economicamente ativa, é a população que trabalha, que movimenta a economia. Para a gente ter uma renovação dessa população, a gente tem que ter um maior número de jovens. E como é que a gente tem um maior número de jovens se o número de filhos está caindo aqui no Brasil? Tá bom? Bom, espero que você tenha compreendido, que você tenha tirado as suas dúvidas. Continue conosco aqui no XP Resolve e até o nosso próximo encontro.